um grupo de catadores, de moradores, saiu com a visão de construir uma cooperativa ou uma associação para melhorar a renda. Então, a gente estava pregando a economia solidária sem dar conta. A gente puxava muito carroça e era muito. E como era cada um por si, o trabalho era bem mais duro, né? Então, como a gente foi vendo que aí a cooperativa tem um espaço, todo mundo podia fazer alguma coisa, a gente foi se juntando. E aí o trabalho, em vez de um só aguentar, três trabalhando junto, era bem melhor. E aí apareceu o projeto, os pessoal mandando a gente fazer projeto para ganhar veículo para poder trabalhar. Aí nós fizemos o projeto, junto com a consultoria, aí ganhamos os carros, então por que não usar? Nós trabalhamos em conjunto. Cada qual faz um trabalho, porém um conjunto, um precisa do outro. Nós não temos patrão aqui, o nosso patrão somos nós mesmos. Quanto mais nós trabalhamos, mais recebemos. A dinâmica do nosso trabalho é essa, todo mundo tem seu horário, eu marco uma planilha de horas de todo mundo, no final do mês a gente soma aquele número de horas do grupo, divide pela venda que foi feita, e aí nós vamos saber o valor da hora e quanto cada um vai receber. A gente tem assembleias toda semana para resolver os problemas. Quando a gente tá vendo que não está saindo nada, o pessoal está meio devagar, a gente senta de novo, conversa, porque a despesa é grande, tem que trabalhar, tem que ralar, né? As mulheres são a vanguarda da economia solidária. Não só no Brasil, nos outros países também. Hoje aqui na cooperativa o trabalho maior é das mulheres. Felizmente, tirando os que vão para coleta, mas porque se jogar aí, se não separar, não vai vender. Então, como você vê, a maioria na mesa aí é mulheres. Esse trabalho de separação fina dos materiais, que tem 7 categorias de plástico, várias categorias de papel, do papelão, dos vidros e dos metais, é um trabalho assim, extremamente especializado, sem o qual a indústria não compra. Antes eu era individual, hoje eu sou coletivo. Tenho uniforme, tenho meu INSS, né? Discuto a minha renda coletiva, a produção ela é coletiva. O conceito de economia solidária por dentro do trabalho das cooperativas é a visão que vocês defendem de autonomia, né? De produzir o seu trabalho e prestar esse serviço sobre condições de independência e autonomia. E né? igualdade. E igualdade, que é o conceito de autogestão. A essência da economia solidária chama-se democracia. É apenas isso. É uma forma de organização de vida social e econômica em que ninguém tem autoridade de mandar no outro. E a economia solidária é uma forma de fazer isso com os mais excluídos, dos excluídos pelo capitalismo. A opção é mesmo trabalhar com reciclagem, é um trabalho decente, é um trabalho que a gente faz, a gente está sabendo que está fazendo bem para o planeta, para a sociedade, né? Então eu gosto do que eu faço. Eu acho que eu não saio daqui para trabalhar de empregada para lugar nenhum, nem que me oferecesse o dobro que eu ganho aqui, eu mesmo assim eu não iria. E o impacto é que a gente consegue dar uma aliviada nessa região, né? De tanto não ter muito material na rua, principalmente quando chove, você como é que é ladeira, desce só água, você não vê descendo muito lixo, igual nos bairros aí afastados, né? Que você vê descendo muito material reciclável. E aqui a gente não vê quase isso, né? O catador, que era o excluído, que era perseguido pela polícia, era um vadio, queria trabalhar, etc., hoje é um profissional. E tem os seus direitos e seu respeito dos serviços que presta. Na história dos catadores, a grande maioria, me corrija se estiver errado, viu? Foram população de rua. É disso que se trata, é preciso ajudar a população de rua a sair da rua e ganhar a vida decentemente, assim como os catadores. Eu acho que se cada bairro tivesse uma cooperativa de reciclagem, o menor que fosse, eu acho que daria conta. Porque de desempregado a gente tem muito, pessoa desempregada precisando trabalhar. O que mudou de 2000 para 2015, né? É que
não se discute mais se deve existir ou não catador, a gente discute que condições de trabalho são dignas para se fazer um serviço que é necessário para as cidades. Hoje quase todos os catadores sabem que a economia solidária, né, domina essa cadeia. Né? Você vê onde que tem discussão de economia solidária, tem catadores no meio, em todo lugar. Vai para Brasília, nós sempre encontramos lá com o paciente lá. Uma coisa que eu queria chamar a atenção foi na fala, naquela fala que, se eu não me engano, do seu Eduardo Ferreira de Paula, que ele que trabalha, ele fala, tem uma frase que para mim é emblemática, né? Antes eu era individual, agora eu sou coletivo, né? Quer dizer, essa frase capta muito bem o sentido da economia popular, né? O tipo de transformação que ela requer, né? Como é que a busca pela igualdade, né, ela abrange inclusive esse lado, né, de quem participa do grupo, né, de como é o sentido dessa organização, né, como é que você se torna um coletivo e como você depende dos outros, os outros dependem de você, né. Então essa é uma forma, né, de expressão, né, dessa experiência, é um valor que está colocado ali que é bastante rico, né, nessas experiências de economia popular. Eu costumo até dizer, né, que muitas das experiências estão ensinando mais a universidade do que o contrário. Quer dizer, a universidade hoje ela vai ter um papel que vai ser importante, né, para auxiliar, para dar suporte, né, para, enfim, fazer, de alguma forma, ampliar, né, os resultados, né, digamos, de uma atividade como essa. Vocês veem que ali no exemplo tem a questão, né, da assessoria que eles receberam para poder criar o projeto, fazer tudo regular, né, regularizado, etc, etc, os direitos reconhecidos, tudo isso, né? Mas eles discutem, eles tomam conta do processo, né? Então, a busca pela autonomia é uma característica, né? E tem um conceito que eu gosto, né, que um economista argentino chamado José Luiz Coraggio, ele fala, né, que uma economia popular e solidária supõe contatos, trocas diretas, debates de ideias e linguagens corporais próximas. Por isso, produzir o território, a rede de relações é tão importante quanto proporcionar os meios materiais para a vida, que nada mais é do que a vida comunitária, né? Então eu acho essa forma de abordar interessante, porque aqui entram vários tipos, né, de conhecimentos, né, e olham a atividade numa totalidade maior, e não restrita só aquele resultado econômico, né, imediato, né? Mas ele tem um resultado que é uma acumulação de relações entre as pessoas, né, de relação comunitária. Tá? Então, o desafio da economia popular diante da realidade atual, né, o que fazer, com quem, como, são as perguntas mais básicas. Né? O que fazer, com quem e como. Né? E as perguntas que eu passei para vocês, tá? Aquelas 3 que eu passei para vocês, foram as seguintes. Né? Vocês já se juntaram para organizar alguma atividade econômica na comunidade? Quais atividades organizaram? Então, essa foi a primeira pergunta. Né? E aqui eu não estou querendo dizer identificar se é solidário ou não, se é economia popular ou não, assim, mas o sentido dela, né? Que valores se elas foram criadas, que valores ela agregou. Né? A segunda pergunta, como avalia os resultados obtidos e como resolve os problemas que aconteceram nessas atividades antes e durante a pandemia? Terceira, vocês planejam fazer algumas dessas atividades crescerem no futuro? Como? Tá? Então, são essas questões, já está projetado aí agora, vocês todos estão vendo, né? E é a partir disso que a gente abre para conversar com vocês das comunidades, né? Sobre a apresentação e, obviamente, quem puder achar importante comentar,
as 3 perguntas, né? Eu já disse assim, não há uma resposta, né, de tipo o aluno responde ao professor, não se trata disso, se trata de uma conversa sobre esses aspectos aí envolvidos na própria organização da atividade que vocês fazem, né? Mais ou menos, né, mais uns do que outros, mas fazem. Então é isso, né? Essa é a primeira, né, conversa que eu coloco e abro para a gente conversar e trocar ideias aqui a partir de agora. Agora, com vocês, quem quiser falar, né, o espaço está aberto. Falar, comentar. E aí? Ó, Quilombo Urbano Íris Jesus. Vamos lá, pode falar. Pode falar. Pessoal do Quilombo Íris Jesus, pode. É que o microfone dele está fechado. Pode ser até que tenham falando, mas não perceberam que o microfone tá, fez. abriu ali, pronto. Não, a gente estava aqui meio que... Quem fala agora? Quem não fala? A gente está ouvindo aqui, sim. Verinha vai começar. Boa noite. Então, quando a gente se juntou para fazer a atividade, a gente vai começar de frente para trás. Para vocês começarem... de trás para frente, aliás. A gente se juntou, a última coisa que a gente fez, a última organização que a gente fez foi a feijoada, Sarau Joada, para poder arrecadar fundos para a gente poder colocar o piso aqui no nosso espaço, no Quilombo. Então, assim, gerou um lucro para a gente colocar, mas ainda não conseguimos colocar esse piso ainda. O que mais, Nath? Deixa eu resgatar as perguntas aqui com o Humberto. Isso que a Vera está falando, acho que a gente vai se complementando aqui, tá, Humberto, para te responder. Tudo bem, tranquilo. Porque o Quilombo, assim, já fez várias atividades, né? Então, a última foi essa que a Vera falou, mas já fez, assim, sempre que tem alguma atividade cultural, a gente sempre tenta fazer alguma política de finanças, né, que a gente fala, que tem algum, seja das pessoas, né, Vera, às vezes coloca pastel para vender, vende algum bolo, vende alguma comida e fica para quem fez, ou às vezes que a gente se reúne e todo mundo se junta para, igual foi no caso da feijoada, né, já tiveram outras atividades nesse sentido. Aí, assim, é muito trabalho, sempre muito trabalho, e sobra alguma coisa que a Vera falou, né? Dá o lucro, mas se a gente for pensar bem, não é lucro, né? É a força de trabalho de todo mundo que não cobrou, né? Que fez desde o preparativo, desde o dia, desde divulgação da atividade e tudo mais. Qual que era a outra? Acho que um pouquinho é isso, assim. Você quer complementar? Isso aí. E mesmo. Opa. Professor, quer que compartilhe de novo as perguntas? Sim. Pode ser. Sim, se puder compartilhar, ajuda sim. Deixar compartilhar. Não, então, e mesmo a Sarau Joada, né, que a gente fez a última, é a terceira já, né? Em todas elas, a gente encontrou aprendizados, né? Tanto, dá para falar, desde onde encontrar os alimentos de forma mais barata, todas as atividades que a gente fez, né? Sempre tiveram a participação da comunidade, né? Então, assim, doando pé de alface, de rúcula, couve, linguiça, sempre teve essa ideia de mobilização da comunidade. Tem um videozinho no nosso canal que mostra muito bem isso, que é o Eu Financiei, né? Que é a gente mostrando que está por trás, né? Que é essa rede dos moradores que sempre apoiam. A gente se conheceu também um pouco, por exemplo, o Eric, que está aqui do lado. Quando a gente conheceu o Eric, ele estava, foi numa dessas, assim, né? Ele, procurando, né, Eric? Depois pode contar um pouco. Sim. Formas de fazer uma grana, e a gente queria fazer um evento cultural, aí, eles entraram com caldo de cana
e a gente mobilizando os artistas, né? Então, sempre foi... Tem as ferramentas e as formas de você estar agindo durante essas etapas. E tem tudo, né? Conforme você tem contato com o pessoal do mercado, tem uma banca de pastel, alguém que já... Você sabe, tipo, é as ferramentas, não só os pensamentos, mas também as pessoas que estão prestes a colaborar também. E ajudar, fazer por vontade mesmo, por amor. E a gente já fez várias coisas, camisa, né? Então, tipo, aí para fazer as camisas a gente muitas vezes tentou a gente fazer, aí viu que não era a melhor forma, aí, tipo, eu achei um parceiro. Então, as nossas atividades e essa questão da geração de renda, não dá nem para chamar de renda porque é eventual, né? Mas de autofinanciamento, digamos assim, sempre andam juntas, assim, né? Tipo, a gente faz as atividades, mas sempre pensa que é uma forma também de gerar alguma forma de dinheiro mesmo para as pessoas envolvidas, né? E aí vocês têm alguma, né? Porque vocês falam muito da atividade cultural aí, é uma coisa que para vocês é importante aí na comunidade, não é isso? Sim. São até algumas anotações que eu fiz aqui depois para perguntar para vocês. Porque, assim, se a gente for pensar essa questão do empreendedorismo mesmo, né? Ele sempre está ligado ao que você tem de recurso, né? Ou de habilidade, ou de alguma coisa, e uma realidade, sempre de economia e escassez também, né? Então, tipo de escassez, no caso. E aí a gente sempre pensa... Foi o quando? A gente sempre pensa como é que a gente atua no território, né? E aí sempre a gente encara isso, né? Tipo, beleza, eu quero ajudar, mas assim, eu tenho que trabalhar várias horas, eu não posso. Tipo, a gente não tem uma estrutura profissionalizada, né? E aí, então, é uma necessidade mesmo, assim, tipo, sempre pensar a questão cultural, porque ninguém vai... A gente pode até, se a gente fosse uma cooperativa, como é a cooperativa de reciclagem, ou fosse atuar em um elemento específico, talvez a gente tivesse uma outra forma de pensar se a cultura... Um exemplo da nossa última saraujoada foi da tia Fátima. Ela confeccionou brincos de pano e a gente colocou aqui para vender, né? Ajudou muito, assim, algumas pessoas comprou, e aí teve outra pessoa também que veio com aqueles lenços, com turbante para vender também, a gente colocou camisetas para tentar vender aqui também, e assim, para tentar ajudar, tanto na forma de pensamento cultural. Por que um turbante? Por que um turbante? Por que você vai usar um turbante? Você entendeu? Assim, por trás do turbante tem toda uma história, você entendeu? De negros, de todo um contexto, entendeu? Então, a gente começou a fazer isso, e os brincos que ela confeccionava de pano eram todos coloridos, sabe? Então, assim, a gente pensou muito nessa parte também, de trazer, de tentar resgatar uma parte da história, trazer para o pessoal conhecer, entendeu? Aqui da nossa comunidade. Muitas pessoas parou, olhou, comprou, entendeu? Mas, assim, a gente planeja, assim, fazer outras atividades, com certeza, né? No futuro, assim. Tô lendo ali a pergunta 3, eu fico até assim, a gente fica pensando mil coisas, assim, para fazer. Mas, em relação à organização, a gente estudou muito para poder realizar essa sarajoada, e fora as outras também, que a gente já fez sarau, para trazer pessoas, para cantar, para mostrar alguma... Como é que fala? Um pouco do talento. Um pouco do talento de cada. E aí foi muito bom. E dentro disso, teve várias pessoas, que nem o Érico, quis vender caldo de cana, teve pessoas que venderam pastel, teve pessoas que vendeu cachorro-quente, ou pipoca, ou sorvete, entendeu? Então, assim,
a comunidade, ela até ajuda a gente. E em relação aos parceiros, aqui a nossa comunidade tem muitas pessoas que ajudou, tanto para poder a gente colocar, para fazer a feijoada. Assim, foi muito bom, a participação deles foi muito boa. E completando a Vera aqui, o Eric, o que eu queria dizer era isso, né? Esse elemento da cultura, ele está muito ligado a esse elemento da sobrevivência, da geração de renda, né? Então, assim, a gente é um grupo de atuação cultural, né? Mas no sentido mais amplo, né? Não só no sentido da produção de eventos, né? Mas também nesse sentido que a Vera estava falando, de socialização, né, das referências históricas. Ó, veja a feijoada, né? A feijoada hoje é um prato considerado um dos principais pratos identificados com o que é a cultura brasileira, e ele surgiu, e é caríssimo em vários restaurantes chiques aí e tal, e ele surgiu dos restos, né, da cozinha das casas grandes e tal, que o povo não comia. Então, assim, a gente tenta ter esse olhar para a economia, mas entendendo que o trabalho também, ele, de certa forma, ele é uma forma de dar significado para a nossa vida, né? Não só para comprar mercadorias, para a gente poder, né, tipo, fora de uma lógica do consumismo, digamos assim, né? Então, a gente fala que os nossos eventos é para alimentar a barriga, mas o espírito também, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente se insere aí nessa dinâmica da economia popular. Desculpa. A gente já teve outras tentativas, como o Humberto falou, né? Esse tema é muito... A gente vai lembrando de várias coisas e a gente já tentou de tudo. No começo, a gente tentou ter um bar em paralelo aqui, né? É verdade, isso aí é verdade. E assim, deu super errado, porque, pensa, né? A galera queria pegar fiado, e aí, tipo, era autogestionado, não deu muito certo, né? Fora que a gente queria também uma vivência mais com as crianças, familiar, e acabar atraindo outro tipo de público. Então, a gente passou por várias tentativas. Várias tentativas, é verdade. A parte mais assim, quando a gente olha para trás e vê as coisas que deu errado e as que estão dando certo hoje, a gente já não consegue mais fazer o errado, porque a gente já aprendeu a não voltar no mesmo erro, entende? Então, assim, pra gente, é como se a gente estivesse agora começando a querer andar, porque a gente já engateou muito. No caso que nem o Bíblia falou, a gente tentou, colocou um bar que não deu certo mesmo, assim, foi coisa de louco mesmo. Então, não tinha como chamar a comunidade, não tinha como trazer famílias, não tinha como trazer crianças, nada. Fora, assim, as frustrações, né? Porque às vezes a gente colocava isso para poder comprar uma telha, porque de repente chovia e molhava tudo aqui dentro. Então, a gente não conseguia, porque todo mundo chegava, queria pedir fiado, e a gente já não tinha condições para estar financiando nem a gente, nem o nosso espaço, nem o quilombo. Aí ficava muito difícil. Uhum. Não, gente, tá ótimo. Tá ótimo aí. Acho que vocês pegaram o espírito da coisa mesmo, né? Acho que é isso aí. E a partir disso, né, discutir, quer dizer, aprofundar. Acho que você já tem, né, esse grupo, né, ou essa, como disse a Letícia ali quando ela apresentou, já tem uma unidade, né, ali, né? Quando a gente fala unidade de trabalho, você já tem uma reunião de pessoas que já têm várias possibilidades, né? E ter esse espírito colaborativo, né? O espírito colaborativo, inclusive, como funciona o dinheiro, né? Como é que funciona o dinheiro nessas atividades, porque é a perspectiva colaborativa mesmo da economia popular, tá? E acho que isso é bastante interessante. Quem levantou a mão aí? O Colombo, novamente. Pode falar. Ô, Humberto, é um tema que eu não sei se você vai entrar, vou só introduzir, a gente pode dar espaço para outras pessoas, mas que nessa questão, né, na última ali, do que quais atividades a gente pretende fazer, essa parte mais relacionada à cultura é uma que a gente, assim, a gente quer se profissionalizar nessa parte, né? Então, de realização de eventos, de trabalhar com equipamentos de audiovisual e
enfim, produção de audiovisual. E aí o que a gente já está se deparando nesse momento é que é uma burocracia danada, né? A gente está super feliz de estar se formalizando, uma associação, mas olha, é um percurso bem, assim, bem difícil mesmo, né? De ter o bendito do CNPJ. E assim que a gente tiver, o que a gente está percebendo? A gente vai se inscrever para os edital, aí vê aquele dinheiro lá, fala, que legal, a hora que a gente vai conversar com o contador, com não sei o que, já vem, 30% é para impostos. Aí você fica, poxa, mas o projeto vai durar só 3 meses. Isso. E aí vem tudo isso que a nossa colega estava falando antes, da tal das meias, a gente não aguenta mais, tudo é MEI, a solução para tudo é MEI, é tipo, não, mas o Quilombo não vai poder contratar as pessoas, mas como não? Não, é 30% de imposto, tem que fazer uma MEI, aí a gente fica assim, a Vera vai fazer uma MEI, o Eric vai fazer uma MEI, sabe? Todo mundo vai ter que ter uma MEI para ser do Quilombo, poder trabalhar e tipo, aí a gente fala, não, nós vamos pagar os 30% de imposto, né? Porque, querendo ou não, é as coisas que a gente acredita, é para a seguridade social dessas pessoas. Mas aí você fala, mas, gente, as pessoas não têm perspectiva de aposentar, sabe? Porque vai pegar o projeto agora, que vai durar 2, 3, 4, 5 meses, que seja um ano. Qual a perspectiva que, né, a maioria das pessoas aqui tem de ter realmente de continuar o registro na carteira? Aí, sabe, fica sempre aquela coisa, tipo, quem que vai pagar isso, né? Tipo, enfim... Nessa parte do que a gente quer crescer, a gente já percebeu que vai ter outros obstáculos assim pela frente, né? Que pra gente é bem difícil. Esse é uma discussão boa que dá para aprofundar, né? Depois, né, a gente pode, né, ajudar nisso também, né? Mas é um desafio. Mas assim, o que é interessante em vocês é porque vocês já têm uma identidade. Eu vi um gole aqui, viu? Fizemos a hora que o Beto falou que vai ajudar nisso, mas Não, ajudar, né? Porque esses são os desafios de vocês, né? E o interessante de vocês é porque vocês, por exemplo, já têm uma identidade, né, com essa coisa da cultura. Isso é importantíssimo, né, para o sentido que o projeto tem. Tá? Por isso que eu acho que vocês compreenderam bem como é que essa coisa a relação com a economia ela funciona, porque ela envolve, né, e a cultura tem muito essa perspectiva de envolver mais. Tá? Então, é nesse sentido que se fortalece, né? Os passos para criar uma associação, né, eles têm que ser bem pensados, né? E aí eu acho que vocês têm questões, têm observações corretas, né, nesse sentido de quais são os dilemas que vocês têm que enfrentar em relação a isso, né? Por que quer fazer associação? O que isso realmente vai, né, mudar para vocês? O que isso vai agregar? Ou se pesar o custo e o benefício, né, aquela coisa que se botar na balança, tá? O que é que vocês ganham, o que é que vocês perdem, né, se vale a pena ou não, né? Então, essa discussão, né, que envolve o futuro mesmo, né, do que vocês querem. Então, e a cultura tem né, essa característica que é interessante no trabalho de vocês aí, que é a identidade de vocês. Alguém quer mais falar para a gente para a gente agregar aqui a discussão? Humberto, a gente mandou um vídeo aqui no chat, é bem curtinho, acho que não tem nem 2 minutos, se você puder passar. Eu vou mandar aqui, ó, o vídeo 27. Eu tenho 1 minuto e 27, ó. Deixa eu ver. Mandei aqui de novo. Tá. Gente, quem quer falar, pode. Nossa, o meu. Humberto, eu queria falar um pouco. Eu tive uns diálogos com o pessoal do Quilombas durante a semana passada e uma coisa me chamou a atenção. Acho que a Nath até falou agora aí, e que é bonito ouvir deles, né? Que eles estão preocupados não só nas suas atividades, mas como incorporar as pessoas que estão precisando, não é? Muita gente desempregada na região e tal. E eu me lembro da Nath, com a nossa conversa, que nós queremos fazer atividade de tal forma que a gente possa incorporar as pessoas que estão precisando. E ela falou carteira assinada,
como é que faz isso, como é que faz aquilo. Mas eu queria, para vocês criarem um debate entre vocês, um diálogo aí, eu queria uma questão que me ocorre, que pode ser fundamental para que uma atividade do tipo dessa, qualquer tipo de atividade dê um resultado maior, é um pouco planejar o público, né? Para planejar para quem nós vamos oferecer essas atividades, né? Um pouco o mercado consumidor, né? E aí, eu não sei como você vê isso, no sentido de, quer dizer, você ter uma atividade como o pessoal dos catadores de lixo, né? Quer dizer, eles são catadores, eles juntam, mas eles já têm um lugar para onde eles vão direcionar os materiais que eles coletam e tudo isso, né? Quer dizer, então, eles têm já mais ou menos o ciclo mais ou menos montado, né? Queria que talvez aí você pudesse ajudá-los e para eles pensar um pouco como é que faz, como é que esse processo, né? Porque pode ser que um momento seja basicamente vamos juntar alguma grana, né, para manter a associação funcionando e tudo. A outra coisa é que essa atividade seja uma atividade econômica, popular, de coletivo, mas que possa envolver mais gente, né? E para buscar um público maior, né? Não sei se ficou claro a minha preocupação, porque para você ter uma atividade que funcione bem e que dê retornos, você tem que ter um público, não é alvo, né? Como é que se faz isso, não é? Como é que se define isso? Você falou, eles já definiram mais ou menos a linha, né? Que é a linha cultural. Mas como é que se coloca isso? Qual é a amplitude que eles precisariam ter, né? O que eles têm? Qual é a visão que eles têm sobre o público que eles poderiam atingir? Imagino que... Não sei. Pelo que eu ouvi do relato deles, o que é interessante é porque pela atividade que eles fazem, a sarajoada ali, isso agrega outras pessoas, que essas pessoas, aí um traz uma coisa para vender, um faz outra coisa, tem a coisa colaborativa em torno da feijoada em si, em torno do evento, tá? Mas também outros que vão se agregando, né? Para o universo, para uma associação funcionar, por exemplo, você tem que agregar um conjunto dessas atividades também, né? E juntar essas habilidades das pessoas, né? E isso tem um sentido de organização ali, né? Que tem uma certa complexidade, tá? Porque obviamente todo mundo está enfrentando a questão econômica, então todo mundo tem que discutir direitinho qual é o pedaço que cabe disso, né, em cada um, né? Então, o fato deles terem o foco na atividade cultural é interessante, tá? Porque permite, né, ela é atrativa em si, né? Ela permite que as pessoas, né, entrem num espírito colaborativo. Esse é um passo fundamental, mas é um primeiro passo, né? Porque para você atingir outros horizontes mais amplos e tal, o que é que vai ser, né, a atividade cultural daqui a algum tempo? Né? Ela vai ser uma atividade econômica que talvez seja, em vez de um bar, né, mais um restaurante popular, né, com determinadas características próprias, tá? E que pode vir a ser até pela essa coisa mais colaborativa da comunidade, né? Todo mundo tá imbuído no construir, quer dizer, lembrar dos mutirões, lembrar das formas de colaboração das pessoas, né, que não são da comunidade, mas que podem colaborar de alguma forma, né? Com doações e tal, para que essas coisas possam acontecer, né? Então, esse é o movimento, né? É sempre um movimento que vai te conduzindo para criar essas alternativas, né? Agora, tudo depende do grupo, né? E quando tem um grupo unido, engajado e com uma identidade, né, essas coisas fluem mais. Por exemplo, no caso deles, eles aprenderam com os erros e tal, né? E persistiram, né, no objetivo, e essa atividade que eles fazem foi fundamental, né, essa atividade cultural, né, foi fundamental para manter né, esse espírito, né, de união deles. Tá? Então, esses elementos são importantes porque eles trazem, porque muitas vezes a gente parte do precisa da atividade econômica em si, mas muitas vezes você se frustra porque fica, né, coloca muito peso em cima
da atividade econômica e as outras coisas acabam ficando em segundo plano, né? Então, isso também sempre é um perigo, né? Sempre é um problema que... Por isso que tem a discussão, né? Como lá do pessoal dos catadores da cooperativa, né? Sempre tem a discussão, é semanal, é a reunião e tal. É esse o espírito, né? E aí depende muito, porque se eles têm outras atividades, cada um tem um emprego, né, em outros lugares e tal, então cada um pode contribuir em tempos diferentes. Até isso tem que pensar e organizar, né? Por isso que é complicado, porque o público vai depender muito, né, o público que eles vão alcançar vai depender muito desse plano futuro, desse projeto, né? É um pouco nesse sentido, né, que eu entendo, né, a atividade dele.